queridos, tudo certo com vocês? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gui Crypto, ok? Muito bom dia a todos e bora a gente começar aqui um vídeo sobre o nosso gráfico semanal e sobre o nosso contexto para essa semana e para as próximas semanas, beleza, rapaziada? Então sem mais delongas, você já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não está inscrito aqui e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente está trazendo ao longo dos dias, beleza? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar pelo semanal. Meus queridos, então é o seguinte, tá? O Bitcoin, pelo semanal, a gente já está muito próximo de descobrir um fundo para ter um movimento mais alto, tá? Mas a gente não pode esquecer que o semanal ele se movimenta de uma maneira muito mais lenta. Então, justamente pelo semanal se movimentar de uma maneira muito mais lenta, a gente não pode ficar sendo crente, né, de que o preço ele vai subir rapidamente, tá? O preço, o mercado de cripto ele é extremamente manipulado. Então, ele vai caindo até as pessoas desistirem de sair no mercado e determinado preço sobe, explode. E quando todo mundo compra, o mercado vai lá e engana de novo e cai. Então, tenham paciência em relação ao nosso gráfico semanal. O gráfico semanal já tem indícios de entregar para nós um movimento bacana de alta, tá? Logo, logo, mas ele se movimenta de maneira lenta. O que significa? Que ele ainda tem espaço para se movimentar para baixo, tranquilamente, tá? E depois voltar a subir. Mas a gente tem que entender que o semanal se movimenta de maneira lenta. E a gente tem um contexto no semanal muito bacana para trazer uma subida nesse ponto que a gente está, né, na região 30 do RSI. Beleza? Então, entendido esse contexto, a gente pode discutir sobre o nosso gráfico semanal no presente, tá? Nosso gráfico semanal, meus queridos, aparentemente, tá, parece estar fazendo uma Rising Edge, que é como se fosse uma cunha, né, de reversão, tá? Tá trabalhando aqui neste canal, beleza? E se a gente puxar aqui alguns suportes, né, a gente tem alguns suportes importantes para puxar aqui no semanal, a gente vai ter essa zona forte de demanda aqui, que eu já venho conversando com vocês sobre essa zona a semana inteira praticamente. Todos os dias que eu fiz análise eu vim aqui e recapitulei um semanal para vocês que eu estava cuidando, tá? E inclusive também falei para vocês no último vídeo que eu fiz, acho que foi no último ou penúltimo vídeo que eu fiz sobre o semanal, que eu acreditava que esse volume do semanal aqui, né, que a gente reproduziu, iria ser um volume que a gente iria recuar para baixo, tá? Vamos bater um alarme aí. Beleza? E de fato, né, o nosso semanal buscou aqui a mínima, aqui a nossa região dos 18.400, que é aquela região de fundo que a gente perdeu, que eu comentei com vocês também, e retraiu com força, né? O movimento do diário foi bem manipulado, até mesmo porque no dia que a gente buscou os 18 mil dólares 400 foi o dia do lançamento do aumento da taxa de juros, né, de 0,5%, meio ponto percentual. Então o mercado estava próximo a uma zona muito forte de oferta, com uma notícia negativa para os ativos de riscos e positiva, né, para o dólar. A gente teve um mercado perfeito para deslanchar para baixo naquele dia, tá? Então assim, rapaziada, o semanal fechando dessa maneira, e hoje a gente pode, entre hoje e amanhã a gente pode ter uma volatilidade mais forte, quem sabe de queda, tá? Para a gente estar fechando o semanal dessa maneira, seria natural a gente vir retestar zonas mais abaixo, tá? Entre aqui entre os 15 mil dólares e quem sabe mais abaixo até 13 mil dólares, ok? Porque essa zona aqui é onde está percorrendo a nossa demanda, a gente tem aqui, né, uma concentração de ordens de compra mais fortes, então seria natural o preço vir aqui com um fechamento como esse, tá? Até mesmo porque o RSI já mostra para nós aqui indícios de um movimento para baixo, tá? Que jogaria o preço abaixo aqui, ou quem sabe na região 30, ou quem sabe mais abaixo, e a gente viria buscar essa zona, beleza? Então, eu estou avisando que o BTC tende a buscar zonas a níveis mais baixos como esse, tá? Inclusive a gente pode puxar uma fibra de tendência no semanal, tá? E vocês vão ver que a gente tem alvos para vir até essa zona, até mesmo um pouco mais abaixo, quem sabe aqui até nos 12 mil dólares e 500, né? A projeção total dela aqui até esse ponto 1, tá? Que normalmente entrega, seria aqui nos 12.500. Mas também a 0,78, né? 80% do movimento já dá nos 13, e a 61 aqui, 60% do movimento daria nos 14.700. Então eu estou cuidando do BTC com alvos, né, para buscar fundo e um ponto forte de demanda aqui nessa zona para a gente ter batido nessa forte oferta, ok? Este movimento seria muito interessante, né, porque eu acredito que após esse movimento, após a gente buscar essa zona, a gente poderia ver o BTC dar um respiro e quem sabe romper aqui para cima, tá? Isso seria interessante, beleza? Então eu tô com uma visão agora mais para o BTC buscar uma zona de demanda aqui entre 15 a 13 mil dólares, tá? E depois a gente vê como o preço vai chegar aqui e vai reagir para tirar uma conclusão dos próximos movimentos para cima, né? Eu vejo, né, uma grande probabilidade da gente segurar fundo nessa zona e daí a gente fazer um movimento bonito para vir romper aqui para cima, eu vejo, mas a gente tem que ver como o preço vai reagir quando chegar na zona. A gente já está adiantado a ela, a gente já sabe que tem a probabilidade agora de ir até ela, então é para isso que a gente vai olhar, e quando chegar a próxima zona,
a gente vai tirar mais conclusões para não lidar muito com crenças e futurologias, beleza? Mas o mercado é isso, a gente tem que estar adiantado e pensar nas possibilidades que pode acontecer para estar especulando da melhor forma. Ok, então diário, rapaziada, minhas expectativas para o diário é que a gente vai buscar níveis aí entre 15 a 13 mil dólares nas próximas semanas, lentamente. Ok? Agora vamos para o diário trocar uma ideia. Ok? Rapaziada, sobre o nosso gráfico diário, tá? Diário, então, segurou naquela zona dos 8 mil dólares e 400 que eu falei para vocês diversas vezes, que é uma zona que o preço iria buscar como zona de oferta. Buscamos essa zona e agora a gente está longe, de certa maneira, de uma zona de forte demanda do diário, né? Não estamos próximos de uma zona com forte demanda do diário. Então, a zona onde realmente percorre mais demanda para o diário é essa zona aqui, ó, próximo aos 15 mil dólares e 600, né? A zona de fundo, onde a gente realmente formou fundo. Aqui próximo a essa zona, a gente tem uma demanda mais forte. A gente pode até puxar um range fixo, né? Um VPVR para ver onde é que se concentra as ordens. Casualmente, as ordens se concentram bem nessa zona dos 15 mil dólares e 600. E detalhe, no meu último ou penúltimo vídeo, quem assistiu, eu já tinha puxado o VPVR e falei para vocês que o Bitcoin tinha total chance de buscar os 15.600, que é a zona onde mais concentra ordens, né, no nosso mercado aqui, conforme o nosso VPVR, onde mais concentra o volume de ordens, né? Como o VPVR aqui já está nos indicando, o preço ele está tendo, ele parou o seu movimento de queda mais extenso a partir do momento que ele encontrou o VPVR. Isso significa que a gente não tem chance de cair mais? Não, a gente ainda tem chance de cair mais. Mas o VPVR mostra que a concentração de ordens está de fato aqui nos 15 mil dólares e 500, 15 mil dólares e 600, nesse ponto, tá? Então perder essa zona aqui é perder a tendência de alta no curto prazo, e daí a gente vai ver o Bitcoin deslanchar até o fundo dos 15.800, e daí, quem sabe, pode vir até mesmo aqui nas zonas que eu falei para vocês, entre 14 a 13 mil dólares, beleza? Mas é muito importante a gente ver como o preço vai confluir nessa zona, tá? Como a gente rompeu com muita força aqui, rapaziada, tá? A gente rompeu com muita força aqui nessa zona, eu vou trabalhar com vocês agora um pouco algumas possibilidades de movimento no 4 horas, tá? O que acontece? Como a gente rompeu com muita força essa zona, eu acredito que seria natural, ok? Seria natural, ainda mais porque a gente está na região 30, não significa que isso vai acontecer de imediato, mas seria natural virmos retestar zonas acima, tá? Então a gente puxar uma Fibonacci aqui, ó, a partir desse fundo, a gente ainda não tem um fundo definido de fato, porque o preço ainda não assumiu um movimento de alta, tá? Mas o BTC, nesse contexto, depois de ter caído todo esse movimento, né, de ter voltado em relação ao movimento de alta que ele fez aqui, voltou mais que 100% do movimento e ainda caiu abaixo. Então seria natural virmos e testar essa zona aqui, pelo menos em 38 de Fibonacci, nos 17 mil dólares e 300, aquela região de oferta que eu falei para vocês que a gente tem que fazer uma troca de polaridade ali na zona e voltar a cair. Tá? Essa zona aqui seria natural a gente voltar a retestar depois de ter caído tanto, né? O preço vir aqui, fazer esse movimento e daí voltar a cair de fato, entregando essa primária aqui, tá? A gente pode até puxar essa linha primária como uma projeção de onde o preço tende a buscar, né? Eu jogaria mais ou menos lá nos 15 mil dólares e 500 de fato, lá no fundo, onde realmente concentra demanda institucional, tá? Então seria natural o preço fazer isso depois de cair tanto, ainda mais que a gente está na região 30, mas a gente tem que ver o quê? A gente tem que ver a quebra dessa acumulação para cima, né? Então a gente pode puxar um caixotezinho aqui, a gente tem um topo aqui, a gente tem um fundo aqui, temos um caixote. Então se rompermos acima aqui, tá? Dessa zona, nos 16.700, se a gente romper acima dessa máxima aqui nos 16.783, 16.800, a gente vai ver o preço com espaço para poder buscar a média de 8, com 0,85% de volume, nos 16.900, e quem sabe buscar os 17.300 com mais 3% de volume praticamente. Para isso, precisamos ver o preço assumir uma movimentação acima dos 16.700, 16.800 arredondando aí, tá? Então, para que a gente veja essa possibilidade de movimento, de recuperação do BTC no curto prazo, mas para buscar um ponto de venda e continuar caindo, a gente precisa romper acima dessa zona, né? Acharia estranho a gente continuar caindo a partir desse ponto, acharia estranho, porque a gente já está numa sobrevenda bem forte do 4 horas. Não seria muito natural. Mas o preço ele pode dar uma deslanchada mais para baixo antes de subir? Pode. O preço pode sim. O preço está sempre buscando liquidar demais uma posição antes mesmo de subir. Os institucionais, quando eles vão montar a posição, eles ficam liquidando todo mundo para tudo que é lado antes de subir. Quando todo mundo já está liquidado, o mercado já está desmotivado, pum, o preço explode. Então sim, temos possibilidade de movimentar para baixo ainda antes de subir, mas para que possamos subir a gente tem que ultrapassar os 16 mil dólares e 800, ok?
Então agora vamos para uma hora discutir algumas possibilidades, tá? Rapaziada, é o seguinte, uma hora tá com dificuldade aqui de passar acima da região 50 e a gente vai ter que ver como o preço vai reagir, né? O mercado no final de semana é um mercado um pouco mais parado, vocês sabem disso, né? Um mercado mais paradão. Então a gente acaba ficando sem muita liquidez para que o mercado possa de fato se movimentar com força e tudo mais, tá? Mas, basicamente, como eu falei para vocês, a gente vai ter um movimento mais intenso para retestar os 17.300 se a gente passar acima dos 16.800. Tá, Gabriel, e se a gente não passar acima dos 16.800 e o Bitcoin continuar entregando um movimento de queda no curto prazo? Tá? Até mesmo estava cuidando em relação a esse movimento hoje, né? Que a gente está tentando segurar na região 50 e a gente está afastado de uma região que realmente concentra ordens, que seria aqui na região 30 do RSI. Né? E até mesmo em relação ao gráfico, a gente não está numa zona onde concentra muita ordem de demanda, né? Aqui, numa zona onde realmente é uma zona de demanda. Aqui foi uma zona de demanda para o preço, uma zona onde o preço segurou fundo, né? Até mesmo fez deixou um pavio, liquidou algumas pessoas aqui e subiu, ok? Então a gente está longe dessa zona. Então, pelo menos, né, se o BTC aqui, por exemplo, agora a gente está a 46 minutos de fechar o gráfico de uma hora. Se esse uma hora aqui não criar um volume de alta significativo e assumir acima da média móvel de 8, né, mas ele criar um volume de venda mais significativo, indo abaixo dessas mínimas aqui, a gente vai ver o preço vindo retestar pelo menos essa zona dos 16.500, tá? Aí podendo cair pelo menos mais 0,77, 0,80% de volume vendedor. Né? A gente até mesmo pode puxar uma Fibonacci de tendência, eu gosto bastante de puxar Fibonacci de tendência, que a gente entregou essa projeção primária, agora estamos fazendo essa consolidação aqui, então se a gente respeitar nessa consolidação com uma continuação para queda, a gente iria ver o preço entregar aqui até 61 de Fibo, novamente retestando o fundo nos 16.600, com mais ou menos 1% de volume vendedor, um pouco menos que 1% de volume vendedor. E se perder esse fundo, a gente pode vir até a projeção máxima nos 16.400. Tá? A gente pode vir até a projeção máxima nos 16.400. Vou botar como um ponto verde aqui, que seria um ponto de suporte para o preço. E vamos voltar por 4 horas, tá? Tem chance de acontecer? Tem chance disso acontecer, porque o 4 horas, ele, apesar de estar na região de sobrevenda, né, a gente tem espaço para vir aqui trabalhar mais um pouco abaixo da região 30, perfurar e daí voltar a subir. Tá? Isso tem chance de acontecer sim. Mas agora, o que vai definir isso, Gabriel? O que vai definir é o nosso movimento do 4 horas e do 1 hora especificamente, né? Se ele assumir um movimento mais forte acima da média móvel de 8 nos próximos 40 minutos, a gente vai invalidar um pouco essa possibilidade de vir buscar os 16.500 como um fundo, e daí vai ser mais provável um rompimento acima dos 16.800 para a gente ir até os 17.300 e testar essa zona. Para isso, precisamos ver uma hora desenvolver dessa maneira, e obviamente que para isso, o 4 horas a gente precisa ver romper acima dos 16.800. Essa zona precisa ser rompida para a gente vir testar aqui. Beleza, meus queridos? Então só vamos dar uma olhada aqui um pouquinho mais no curto prazo com detalhes para a gente trocar uma ideia. Como eu falei, rapaziada, final de semana é um mercado menos líquido, então a gente tem movimentos amarrados, movimento aí, ó, totalmente amarrado no dia de ontem, né, movimento bem horrível, tá? Eu peguei um short ontem no BTC nessa zona aqui, porque eu já tava com esse caixote marcado como uma zona forte oferta aqui em cima, ó. Então eu peguei um short aqui ontem, eu fechei ele hoje, não me deu... Eu fechei ele hoje, agora de manhã quando eu acordei, porque tô achando o mercado muito amarrado. Deu 0,66% de movimento, tá? Pra mim tava dando 40% de retorno, mas eu entrei 100 vezes, né? Dentro do meu operacional de curto prazo. Ó, o M15 aqui tá querendo segurar um fundinho mais alto que o outro, né? Fazendo algum movimento de força. Vamos ver se vai romper acima aí nos próximos minutos, tá? Mas basicamente é isso, rapaziada. Expectativas pro mercado, tá? Expectativas pro semanal é a gente buscar níveis aí nos 15 mil dólares, tá? Ali naquele fundo pelo menos para ser testado com um fechamento como esse. Mas agora falando do curto prazo, tá? Em relação ao semanal, já falei para vocês, né? Só vamos recapitular aqui. Em relação ao semanal, falei para vocês que eu acredito, até vou apagar esses desenhos aqui. Em relação ao semanal, como eu falei para vocês, acredito que a gente vai retestar níveis aqui entre 15 a 13 mil dólares, tá? Em relação ao semanal, beleza? Em relação ao gráfico diário, o gráfico diário caiu arduamente, tá? Eu acredito que seria natural virmos retestar essa zona aqui dos 17 mil dólares para voltarmos a cair. Até mesmo porque a zona dos 16.600 é a zona onde concentra a nossa maior concentração de ordens, conforme o nosso VPVR. Então seria natural a gente segurar aqui no VPVR, virmos fazer um reteste aqui, próximo até a mínima de sequência, até os 17.300, que é uma zona que tem forte oferta, fazendo um pivô e voltando a cair para retestar aqui pelo menos os 15 mil dólares. E se perder essa zona, a gente vai vir em zonas mais baixas aqui, próximo aos 14, 13 mil dólares, ok?
Então, minhas expectativas para o mercado nas próximas semanas são de queda, tá? São de queda. Ainda mais depois do aumento da taxa de juros, as expectativas negativas para o ano de 2023. A minha especulação para o mercado nos próximos dias é de queda, tá? Até mesmo que a gente pode dar uma olhada aqui na Nasdaq, antes de finalizar o vídeo. Olha só como é que a Nasdaq tá se desenvolvendo agora. A Nasdaq está se desenvolvendo com uma forte tendência de baixa, né? Olha o semanal dela. Semanal se desenvolvendo com uma forte tendência de baixa. Então segurou aqui uma LTB muito forte, né? Segurou aqui essa linha de tendência de baixa muito forte. E o preço ele vai vir retestar essa região dos 10.600 pontos. Tá? Somente até a zona aqui dos 10.600 pontos, de onde a Nasdaq está agora, dá 4% de volume de queda. Isso vai influenciar o BTC negativamente com certeza mesmo. Gabriel, pode perfurar abaixo dos 16 e dos 10.600 pontos? Sim, pode perfurar abaixo. A gente pode puxar uma tendência aqui, uma fibra de tendência, e estipular a partir dessa zona. Essa região seria só praticamente 50%, mais ou menos, acho que 50% do movimento, né? Se for para a gente entregar toda a extensão de projeção mesmo, a gente vai buscar aqui os 9.200 pontos, o que daria acho que uns 9% de queda, não, daria mais até, daria 16% de queda para a Nasdaq. Então, imagina como influenciar o BTC, né? Então, essa região aqui dos 10.600 é uma região que a gente tende a retestar no semanal. Já seguramos topo, até um topo triplo aqui, ó, no semanal, fazendo esse movimento. Então, a gente tem espaço para vir buscar a região 30, tá? Então, a gente vai provavelmente vir até os 10.600 na Nasdaq. Se não segurar aqui, a gente vai até os 9.200 pontos e o Bitcoin vai sofrer um pouco mais aí. Beleza? Mas as minhas expectativas para o mercado nos próximos dias é de queda. Até mesmo o nosso dólar, né, no semanal ainda não está com uma tendência muito bem definida, tá? Mas o dólar ele descontou bastante, ele caiu bastante. E se a gente olhar o diário dele está com força compradora, né? Bastante força compradora mesmo, tá? E na região 30 do RSI. Então a gente tem qual contexto? A gente tem um dólar que está na região 30 do RSI com força compradora. A gente tem uma Nasdaq que está bem próxima à zona da sobrecompra, mas segurando a região 50 da RSI como uma resistência. Então a gente está abaixo da região 50. Na região de sobrevenda seguramos um ponto de resistência na sobrecompra, na região 50 da RSI, e não conseguimos ultrapassar acima. Então a gente tem um contexto negativo, né? Um contexto para queda na Nasdaq, um contexto para queda no Bitcoin e um contexto para subir no dólar. Então isso me traz uma expectativa negativa para os mercados nas próximas semanas, tá? Então, rapaziada, basicamente é isso. Sobre o semanal, ele é mais lento, como eu falei para vocês, mas acredito que em lentidão a gente tem de buscar aqui os 15 mil dólares e 700 como ponto de fundo, quem sabe até mais abaixo, nos 14.400, isso se o mercado tradicional sofrer, como acho que vai sofrer aí a Nasdaq, caindo, quem sabe, 16% até os 9.200 pontos, se a gente perder os 10.600 pontos como suporte, tá? Mas, como eu falei, em lentidão, eu acredito que o BTC vai buscar pelo menos aqui esse fundo, ok? Mas no curto prazo a gente tem espaço para trabalhar um pivô lá nos 17.300 e depois voltar a cair, falando para vocês estarem adiantados nos movimentos, as possibilidades, e é o que será mais vantagem fazer, né? Aguardar aqui, buscar um ponto e daí fazer um short próximo a essa região e buscar uma extensão até embaixo. Ok, meus queridos? Tá? Só para tirar dúvida, Gabriel, existe uma outra possibilidade que tu pensa para alta? Rapaziada, eu sinceramente não vejo muitas expectativas positivas para o mercado nas próximas semanas com esse contexto geral que eu passei para vocês. Mas o que vai me deixar com uma visão completamente diferente do mercado, né? Para a gente poder pensar no movimento de alta. Pô, essa zona aqui foi respeitada como demanda diversas vezes. Então, logicamente, que se a gente não respeitar os 17.300 aqui como uma resistência, né, a gente fizer um movimento de pivô acima da zona, né, a gente retomar acima dessa zona aqui e fizer um pivô, né, que eu acho pouco provável, aí eu vou pensar totalmente diferente. Mas eu acho isso pouco provável por enquanto, né, lidar com muita futurologia. O negócio é a gente ver como o preço vai reagir se ele passar acima dos 16.800 e daí vamos ver como o preço vai reagir aqui nessa zona que é para fazer um forte pivô de queda, tá? Como que ele vai reagir nos 17.300. Beleza, meus queridos? Então, passei todas as informações para vocês do que a gente está cuidando, tá? No mais, eu desejo um bom domingo a todos, aproveitem com a família de vocês, tá? Um abraço a todos, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e até o próximo vídeo.